Bom dia, queridos amigos, ouvintes, todas as semanas aqui me acompanhando na Rádio Mundial. Todas as terças às 8 da manhã estamos aqui firmes no nosso programa. Hoje é um dia de um tema novo, nós vamos gravar e vai para o YouTube. O tema hoje é Síndrome do Cólon Irritável. Síndrome do cólon irritável, o intestino irritável, outros chamam assim. Um tema super interessante, muito comum, muito frequente hoje em dia as pessoas terem problemas com o intestino. A prevalência do cólon irritável acomete cerca de 15% dos adultos, da população adulta, sendo que ocorre 3 vezes mais nas mulheres do que nos homens. Então, o que acontece, né? Por que a pessoa tem aquelas diarreias repentinas ou a prisão de ventre aguda por alguns dias, com fortes dores abdominais, com distensão do abdômen, gases, etc. Existe ali uma motilidade, né? O nosso intestino grosso, ele tem uma camada muscular que faz aquele movimento peristáltico, né? E existe uma motilidade anormal do intestino grosso e do intestino delgado, principalmente logo após o jejum, né? Que é aquele momento que a pessoa acorda, passou a noite toda sem se alimentar e vai no primeiro de jejum, venha o desconforto, né? Aquela distensão abdominal e às vezes umas contrações do intestino exageradas, né? A pessoa tem sempre que relacionar aquilo com algo que comeu no dia anterior ou que está comendo naquele momento. Muitas vezes o efeito é instantâneo, até antes de chegar no intestino grosso, a pessoa se alimenta, depois de uns 15 minutos, no próprio intestino delgado existe um movimento peristáltico mais acelerado e aí a pessoa corre para o banheiro e tem um episódio de diarreia. Existem também alterações na parede do intestino que pode fazer com que elas fiquem mais fracas. Aí o peristaltismo não acontece, aquele intestino fica parado e existe depois a prisão de ventre. As fezes nem sempre são endurecidas, são fezes amolecidas, só que elas não saem. Isso faz parte do quadro do cólon irritável. O que de fato acontece é uma hipersensibilidade dos receptores nervosos que estão na parede do intestino, né? Muitas vezes por uma falta de oxigenação adequada, por alimentos não saudáveis, né? O conteúdo fecal fica parado naquela região, existe uma fermentação maior de bactérias nocivas ao intestino, pode haver, nos casos de infecção, de processos inflamatórios em outras partes do corpo, acabar também atingindo o intestino. Alguns estudos mostram que na síndrome do cólon irritável existe um nível mais elevado de neurotransmissores, como a serotonina, no sangue desses indivíduos e também serotonina no intestino desses indivíduos. E isto modifica a contratilidade e a sensibilidade das vísceras, não só intestino, mas estômago, bexiga, todas as vísceras. Vísceras são os órgãos ocos do nosso corpo, né? Começando desde o estômago, vesícula biliar, intestino delgado, grosso e a bexiga. Essas são as vísceras do nosso corpo, que são os órgãos ocos, né? Então, esses níveis elevados de serotonina se percebe nas vísceras desses pacientes que têm cólon irritável. Toda vez que a pessoa tem uma infecção, seja uma infecção pulmonar, uma infecção de garganta, ela pode desencadear a partir daí a síndrome do cólon irritável. É muito comum, até porque nesses casos se toma muito antibiótico e o antibiótico acaba ferindo essa parede do intestino e muito provavelmente tirando a flora bacteriana saudável do intestino.
É muito comum essa relação de cólon irritável com depressão e aí crise de ansiedade, né? É muito comum o estresse emocional levar a síndrome do cólon irritável com todo aquele conjunto de sintomas. Existe um estudo que mostra que crianças que sofreram abuso sexual, físico ou psicológico têm mais condição de desenvolver cólon irritável desde a infância, na adolescência e na idade adulta. Né? É uma invasão muito grande dessa privacidade, um estresse emocional muito grande. Então, alguns casos crônicos no adulto de cólon irritável, nas psicoterapias, nas regressões, se detecta abuso na infância. O diagnóstico do cólon irritável, em geral, é um diagnóstico clínico, pela anamnese, pelos sintomas e também pela colonoscopia, né? Na colonoscopia se vê uma parede inflamada do intestino grosso, sem sinais de pólipo, sem divertículo, sem nada. Não existe ferida no intestino igual existe na retocolite ulcerativa, que aliás é um dos diagnósticos diferenciais do cólon irritável. Então, o cólon irritável, ele é diferente do câncer de intestino, não tem nada a ver com câncer, nem quer dizer que quem tem cólon irritável vai ter obrigatoriamente câncer no intestino, essa relação não existe. As síndromes de má absorção podem não estar relacionadas, então a pessoa tem má absorção da lactose, do glúten. Nos meus pacientes com cólon irritável, eu acabo suprimindo a lactose e o glúten, porém não é a causa. A causa é muito mais do estresse emocional, na minha opinião, e do erro alimentar crônico, que na medicina chinesa eu vou explicar daqui a pouquinho como é que a gente analisa o cólon irritável a partir da visão da medicina chinesa. Mulheres com endometriose podem ter também cólon irritável. Existe uma irritação da parede do intestino, muitas vezes esses focos de endometriose acontecem na parede de fora do intestino e a mulher tem a crise da endometriose junto com cólon irritável. É muito comum em mulheres no período pré-menstrual acontecer isso do cólon irritável. Muitas vezes as mulheres relatam que passam um mês bem com o intestino ok. Na TPM, naqueles 5, 7 dias antes da menstruação, o intestino distende, ou prende, ou solta, as evacuações são urgentes, isso é uma característica do cólon irritável, né? A dor abdominal, o desconforto, a distensão no abdômen, o excesso de gases, que melhora quando evacua, que podem ser evacuações, muitas vezes, diarreicas e explosivas. Pode mudar a evacuação, de manhã tem uma evacuação diarreica, à tarde tem fezes finas, porém amolecidas, e depois passa dias sem evacuar, isso pode acontecer também. A mudança do formato das fezes no mesmo dia, isso é muito comum no cólon irritável. O aumento da quantidade de evacuações por dia. Isso não quer dizer que quem evacua só de manhã, tem pessoas que têm cólon irritável que têm dificuldade para sair de casa de manhã. Por quê? Vai várias vezes ao banheiro, evacua aos poucos, tem aquela insegurança de sair de casa e ter que procurar um banheiro na rua. Pessoas com cólon irritável crônico, quando viajam, sofrem porque tem que estar sempre perto de um banheiro, sempre deixa a vida um pouco mais contida, não se sentem à vontade. Quando chega no ambiente, já logo vê onde é o banheiro, né? Principalmente se forem ambientes novos, se for uma situação de estresse acontecendo, uma aula que vai dar, uma apresentação que vai dar, entrar num avião. Situações de medo, né? Desencadeia imediatamente o cólon irritável, né? Tem pessoas que chegam a usar fralda para poder se sentir seguro numa viagem, por exemplo, né?
O diagnóstico nós avaliamos cerca de 3 meses, né? Se em 3 meses a pessoa teve diariamente os sintomas, ou teve uma semana os sintomas e depois deu um descanso de outra semana e depois retoma, enfim, num período de 90 dias, se isso começar a acontecer com frequência, é muito suspeito de cólon irritável, né? Procurar o médico, procurar o gastro, fazer a colonoscopia quando for pedido, né? Isso é muito importante. Em termos de medicina chinesa, na medicina chinesa, a deficiência do Qi, do baço, é algo presente em praticamente 100% dos pacientes com cólon irritável. Na medicina chinesa se entende duas causas. A primeira, a deficiência da energia do baço. Por quê? Porque a deficiência do baço leva ao impedimento da transformação, transporte e absorção dos alimentos no intestino. Toda a absorção, desde a digestão no estômago, o transporte do alimento em sentido descendente para o intestino, a absorção dos nutrientes no intestino delgado e os resíduos no intestino grosso, com a absorção de água no intestino grosso, isso é diretamente relacionado à força do baço, da energia do baço. Estou falando de medicina chinesa, não estou falando de medicina ocidental, que não relaciona o baço com o intestino, né? Então, uma dieta, por exemplo, rica em alimentos crus e frios, pessoas que são crudívoras, com o tempo desenvolve deficiência do Qi do baço, começam a ficar bastante brancas, né, amareladas, assim, a pele bem serosa, e começa a ter diarreia, e começa a ficar gelada, pés e mãos frios, alimentos, restos inteiros de alimentos que saem nas evacuações. Isso acontece muito nas pessoas que comem muita salada, muito alimento cru, né? Então, a medicina chinesa aconselha sempre a comer um alimento cru e frio, principalmente na hora do almoço, que o yang é máximo, que tem muito calor, e em seguida um prato quente. Nenhum de nós deve fazer uma refeição crua, somente crua. Almoçar uma salada, só uma salada. Deve-se misturar a salada, algum arroz integral quentinho, pica a salada, come junto, ou come a salada e em seguida alguma coisa quente, nem que seja um chá quente, um caldo quente, ou uma refeição, um legume cozido quente, uma proteína quente, um arrozinho quente, um feijão quente. E à noite, evitar ao máximo, principalmente quem tem cólon irritável, comer alimentos gordurosos à noite, frios e crus. Vai dar problema no dia seguinte. Então, como eu já falei, o intestino é diretamente dependente do Qi do baço. Numa dieta rica de alimento cru, frio e gorduroso, mas muito doce, muito açúcar, muito chocolate, vai dar problema. Eu vou dar agora uma lista de alimentos que vocês devem evitar para quem tem a síndrome do cólon irritável. Começando pelo café. O excesso de café aumenta a motilidade do intestino, aumenta a velocidade de esvaziamento do intestino, então você vai ter mais diarreia. Álcool, bebidas alcoólicas, gordura, o sorbitol ele é muito frequente, os diabéticos usam muito sorbitol, né? Porque está presente no chiclete, nas coisas diet, nas balas que são vendidas sem açúcar, tem sorbitol. O sorbitol é um dos principais adoçantes artificiais que levam a cólon irritável. Dentro dos legumes, os feijões, todos os feijões, né? Os feijões aumentam a distensão do abdômen e os gases. E aí eu já dei a dica para vocês de cozinhar o feijão tirando o fitato do feijão. Então, você deixa o feijão de molho na véspera de cozinhar. De manhã, você joga aquela água fora, coloca uma água nova, limpa, coloca na panela de pressão. Quando a pressão começar a fazer o barulho de que está na pressão, aquele
Você desliga o fogo, abre a panela, lógico, tira o ar, o vapor, abre a panela, você vai ver o fitato ali, que é uma espuma branca. Aquilo você joga totalmente fora, joga aquela água todinha fora. Se você quiser ser mais eficiente, você tira o fitato com uma espumadeira e joga a água toda fora e coloca uma água fervente, porque aquilo está fervente. Então, você não vai colocar uma água fria naquilo que está quente. Você coloca uma água quente e acaba de cozinhar mais 10 minutinhos, resolve o problema do fitato. Você pode fazer isso em todos os grãos, no grão de bico, no feijão branco, azul, preto, marrom, ervilha, lentilha, todos os grãos você tira o fitato. Para quem tem cólon irritável, isso é fundamental. Tem pessoas que não têm intolerância, não têm gases com feijão, não precisa, mas eu costumo fazer em casa esse procedimento. Então, couve-flor é um alimento que, brócolis, couve-flor, repolho, são 3 dessas verduras que dão bastante irritação no intestino. Então, couve-flor, brócolis e repolho. Leite. Obviamente, leite pela lactose, né? Que constitui uma fermentação grande, mas eu sempre falo também das proteínas do leite, que forma muco, né? Caseína, lactobumina. Então, para quem tem cólon irritável, está completamente contraindicado o leite. Refrigerante, nem pensar. Tudo que tenha gás, obviamente, vai distender o abdômen. E é muito ácido, mesmo água com gás, então tem que ser evitado. Cerveja tem uma quantidade absurda de gás, é ácida e tem muito glúten. Então, quem tem cólon irritável não dá para encarar uma cervejinha. Especiarias, então muitos condimentos, né? Muita coisa com pimenta, pimenta do reino, páprica, coisas com cominho. Coisas muito condimentadas também não. E chocolate, pelo teor de gordura do chocolate. Eventualmente, se for um chocolate 70, 80% de cacau, que não vai ter leite, aí ok, comer um pedacinho, mas não dá para comer todo dia. Normalmente, o que se usa na medicina ocidental são os antiespasmódicos, né? Anti-inflamatórios, existem anti-inflamatórios específicos para o intestino, né? Existe para melhorar a contratilidade intestinal, no caso de ter pouca contração do intestino, e tem para diminuir a contratilidade muscular do intestino. Dependendo do caso, são remédios diferentes. E muitos médicos usam antidepressivos daquele tipo tricíclico. Os antidepressivos tricíclicos controlam a ansiedade e os processos emocionais. Esse é um tratamento alopático. Eles usam também medicamentos que possam aumentar a consistência das fezes e para diminuir o número de evacuações, principalmente desse pessoal que tem o cólon irritável com diarreia, com descontrole do intestino, né? Aquela urgência em correr para o banheiro. No caso da prisão de ventre, que é o cólon irritável que prende mais do que solta, eles usam muito leite de magnésio. E laxativos osmóticos, né? Mectol, esses tipos. Existe também o risco da pessoa que tem colo irritável, que tem mais prisão de ventre, usar os laxativos e virar um colo irritável com diarreia, que eu acho que é pior até, porque dá muito mais insegurança na hora de sair de casa. Lógico que a maneira de nós tratarmos dentro da medicina chinesa envolve a tonificação do Qi do baço. Então, existem medicamentos para o baço, existem medicamentos que conjugam ervas para o baço e para o intestino, como o Huo Xiang Zeng Qi San, que é um excelente medicamento em cápsulas, em gotas para o intestino, dá para tomar 3 cápsulas por dia nas refeições, às vezes nos casos mais graves no começo eu duplico para 2 cápsulas de 350 miligramas
3 vezes ao dia, o Huo Xiang Zeng Qi San. Se nós temos que tonificar o baço, existem medicamentos para tonificação do baço, como o Buzong e Qitan, mas aí as doses vão depender do exame do pulso e da língua. Muitas vezes nós usamos alguns medicamentos de fitoterapia chinesa para controlar o estresse emocional, a ansiedade, através do meridiano do fígado, como, por exemplo, o Gamai Da Zao Tang, Suan Zao Ren Tang, Tian Van Bu Xindan. Bom, tem N. Isso é uma coisa muito específica da consulta. Você vai no seu médico que faz acupuntura, que faz fito, e na consulta ele vai saber qual é a melhor erva, porque é tudo pelo exame do pulso e da língua. Dentro de uma linha geral, as terapias de relaxamento, então yoga, meditação, isso ajuda demais a controlar, né, a dar segurança, fazer psicoterapia, descobrir a raiz de tudo isso, a raiz desse medo, a raiz dessa insegurança, fazer reiki, terapias energéticas, terapia crânio-sacral é excelente, microfisioterapia, que pode encontrar na linha do tempo, no seu passado, da onde veio isso, onde começou isso. A homeopatia, eu uso muito podofilinum, camomila, tudo em potência CH6. Camomila, fósforos é excelente para as diarreias, mercúrio solúbilis, arsênico álbum, e mais o remédio de fundo, que é o remédio que vai trabalhar o emocional da pessoa, que é fundamental. O emocional está diretamente, as crises de ansiedade e medo estão diretamente relacionadas às crises do cólon irritável. Existem algumas características emocionais que eu estudo através da medicina germânica, que é a nova medicina alemã do Dr. Hammer. O Dr. Hammer ele correlaciona o cólon irritável com medo de se relacionar no ambiente onde você vive, e isso é típico, é expressivo numa apresentação. Às vezes a pessoa trabalha num escritório há muitos anos, conhece todo mundo, mas ela foi designada para fazer um estudo, um trabalho, um projeto, e ela tem que apresentar esse projeto para aquelas pessoas do dia a dia. Só dela ir lá na frente apresentar, mesmo que seja todo mundo conhecido, já causa um estresse. E se o público for desconhecido, é pior ainda. Então, esse medo, essa insegurança de se expor. Pessoa muito submissa, que vive no dia a dia à mercê de outra pessoa, de uma pessoa controladora, autoritária, e aquela pessoa submissa, ela vai criar síndrome do colo irritável, pode somatizar dessa forma, não só no colo, mas também com outros sintomas. Passa muito nervoso dentro do âmbito familiar, irritação dentro da família, raiva contida, preocupação excessiva, ideias repetitivas, pessoa muito mental, que vive um mentalismo muito grande, né? Que previne tudo, sofre por antecipação, tá o tempo todo pensando no futuro, não está nunca no presente, né? Uma das coisas mais difíceis hoje, dentro do âmbito do consultório, é fazer as pessoas viverem o aqui e o agora. E o chinês fala uma coisa que eu acho muito inteligente, que é assim: se for para resolver agora, pensa. Não é para resolver agora, não pensa. E parece que a sociedade faz a gente viver só essa ansiedade pelo futuro. É como se o presente nunca fosse satisfatório, nunca está bom agora. Eu nunca estou agora, né, observando onde eu estou, mesmo que eu esteja no trânsito dirigindo, que alguém me corta, você está observando, você para no farol, olha para um lado, não para o celular, olha para o outro, vê quem está atravessando, uma criança atravessando com a mãe, você vê que a criança é a cara da mãe, está vestidinha igual a mãe, são detalhes do ser humano tão lindo. Uma árvore, nossa cidade agora está florida, as árvores estão lindas, né? Então vamos observar. Vamos observar, viver o aqui e o agora.
é o mais difícil. A grande maioria das pessoas não está conseguindo fazer isso. Então, essa aceleração para o futuro, essa preocupação excessiva, o desconforto de conviver de uma forma submissa com alguém muito próximo, ou o chefe, ou o marido, ou a esposa, ou o filho, ou seja, quem for. Insegurança. São fatores de estresse emocional que pode levar à síndrome do colo irritável. Dizer que o colo irritável, repito, vai virar um câncer não é verdade. E um dos sinais do colo irritável também são muco nas fezes. Isso eu esqueci de falar, isso é importante falar. Muco nas fezes, deve procurar a ajuda de um gastroenterologista, ok? Esse programa, então, é sobre colo irritável. E eu vou publicar a partir de amanhã no meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, ou Facebook, página pública, doutora Ana Clélia Matos, e vocês vão poder compartilhar com quem vocês desejarem, ok? Muito obrigada, um ótimo dia, até a próxima semana.